Esse corte é patrocinado pela KTO, que tem as melhores odds do mercado. Se você quiser ajudar o Futeboteco, a gente tem um link para você na descrição. Sobre o Boulos que eu te perguntei, a gente, assim, muito se discute sobre o futuro da esquerda pós-Lula, né? O que vai ser e quem são as figuras capazes de poderem ascender nesse campo. E por muito tempo se olhou para o Boulos como uma alternativa nesse sentido, como você explicou, por da onde ele veio, os movimentos como o MTST tão fundamental, né, diante dessa barbárie que existe com relação à falta de moradia, vários lugares absolutamente abandonados que não estão pagando seus impostos e as pessoas, enfim... ainda são contra que esses lugares sejam tomados. Só que a partir dessas duas derrotas que ele teve, muito já se discute se, será que ele é o cara para ser essa figura central da esquerda que aglutine, que seja alguém forte num contexto mais nacional? Muitas pessoas dizem que sim, porque São Paulo é diferente, o contexto de São Paulo é diferente, se você for olhar, o Bolsonaro ganhou aqui, não é uma cidade, no caso, muito lá de esquerda, isso num contexto nacional poderia ser diferente. E outras acham que, por conta de duas eleições, e essa última principalmente, de ter perdido por um cara fraco, que é o Ricardo Nunes, né? O Bruno Covas ainda tinha algo para dar. Ali, né? O Ricardo Nunes não tem absolutamente nada. É fraquíssimo. Você viu os debates e falava, não é possível que alguém consiga votar nesse cara. Sem carisma, né? E o Boulos perdeu novamente e por uma grande margem no segundo turno. Como que você vê o futuro do Boulos em termos da política nacional, assim? Onde que você acha que ele pode chegar a partir, inclusive, desses tropeços que aconteceram nas últimas eleições? Então, se você for pegar a eleição de 2020, né, é o contexto do bolsonarismo, tá? Que eu quero mostrar que ele tem fôlego. Ele tem fôlego. Que surgiu um Marçal aí no meio, não previsto. Tá? Então, o Boulos em 2020, ele foi assim, surpreendente, porque ele partiu de um patamar bom, mas não era nada daqui, entendeu? Tinha 9, 10, e você tinha candidatos testados, entende? Que nem o Márcio França, entendeu? Sim. Tinha competidores ali, o Russomano, entendeu? Que é o nosso cavalo Caras mais paraguaio. antigos, né? E conhecidos, muito conhecidos e tal. E o PT lançou o Tato, né? O Gilmar Tato. O Tato não era uma figura carismática, não é, entendeu? E tal. A máquina do PT ainda tem muito poder, isso sim, né? Mas o que aconteceu? O Boulos era novidade, entende? E ele vinha do movimento social, vinha da candidatura a presidente, que foi pequena, porque todo mundo votou no Haddad, etc. Agora, o que aconteceu? Ele tem um bom desempenho, tem um preparo, tal, e quando ele começou a crescer, ele era uma grande novidade. Quando ele deu aquela corrida para os 20, ele foi para o segundo turno, aconteceu mesmo que o Lula lá em 89, entendeu? O Lula partiu de 5, foi para 15, de 15 foi para 45, tá entendendo? Quer dizer, então, era aquele fenômeno, novidade e tal. O Boulos começou na frente em 24. Ele era o cara, e ele virou a grande vidraça também. Sim. O que acontece? O candidato que você falou, o Nunes, ele realmente é fraco. Só que ele teve um apoio, ele fechou todo o Centrão e a direita. E voltou do PL a todos os partidos do Centrão. Nós não conseguimos ampliar além do espectro de sempre, da Frente Brasil Popular. Tá? Não, e ainda perdemos o PSB, que aí a Tabata e tal, que incomodou um pouquinho. E também manteve uma postura meia complexa, entendeu? E tal, que a gente não poderia de forma nenhuma fazer o combate, era desviar foco, entendeu? E ao mesmo tempo era mais uma perda lateral. O que aconteceu foi o seguinte: todo o preparo foi feito para combateu o Nunes, que era o candidato realmente fisiológico, clientelista, sem carisma e etc., com a máquina na mão. A máquina funcionou muito, mas não é só isso. Quando você lança 650 candidatos, você cria uma rede
uma cadeia embaixo de vereadores que são alavancas naturais, você está entendendo? Então, o Nunes chegaria a 20 e tantos por cento de qualquer jeito, entendeu? Porque você tem o Milton Leite, essas figuras que estão há 200 anos aí e tal, e os partidos e o tempo de TV, tudo isso daria a ele um... Bom, tanto que ele ficou pendurado na brocha. Quando o Marçal surgiu, ele falou, pô, estou perdido, entendeu? O que é o fenômeno Marçal? Aí sim, é a novidade, porque... isso mostra como é que a gente pergunta como é que uma figura extremista, sem freios, sem contrapesos, pode crescer, entende? Você fica intimidar, que é o que ele fez, inclusive ao Boulos, entendeu? E a todos, e até o Nunes, ele intimidou e ele cresceu naquela onda, ou seja, o bolsonarismo que perdeu a eleição para o Lula e nunca se conformou, que era golpista mesmo, ele foi direto para o Marçal. Se viu representado, né? O Bolsonaro vacilou, não sabia se operava o Marçal, só que ele achou que o Marçal era outra figura, jovem, não sei o que lá, que podia comer ele. Então ele, exatamente. Na última hora, ele puxou o carro. Ele puxou o carro, mas ele também não deu um grande apoio ao Nunes. Então o que aconteceu? O mais importante, eu falei para o Boulos isso aí num debate, um papo que a gente teve muito tete a tete, como amigo e tal, eu falei, ó, o problema é o seguinte, você não teria... Quando bateu o resultado 28, não havia mais o que fazer no segundo turno. Você está entendendo? Porque você teve uma fotografia de que o pensamento conservador mais extremista, hoje ele é majoritário. Então não tinha uma bala de prata. Eu até falei, ó, achei um erro você ter ido no debate com o Marçal. Porque o pessoal achou, não temos mais nada a perder, vamos que vamos, mas tinha sim a perder, entendeu? Que era não só lavar um pouco a vida criminosa do Marçal, que era dar uma... Mas o principal é que ele era o cara que estava no comando do programa, ele podia fazer uma última sacanagem, como ele fez no começo. Então, o problema é o seguinte... Muita gente pensou que a gente podia pegar eleitorado deles ou do Marçal, e não, estava consolidado. Tanto assim que a diferença totalmente. Foi 22%. Foi gigante, entendeu? Então, agora a campanha não foi ruim, ela foi boa. Então nós temos 30% consolidados ali de primeiro turno. Ele chegou a 40% no segundo, que é exatamente a mesma votação. De 20. De 20 e tal. Agora, um cara como o Boulos, como foi o Lula, que foi... Eu sou resiliente, viu, Rodolfo? Eu acompanhei a trajetória do Salvador Allende. O Allende só foi eleito da 4ª vez, entende? E o Lula também, entende? Você acha que política é construção? É construção e tal, e é circunstância. Então, o Lula, quando ele foi preso, a direita acreditou, esse aí morreu. Morreu o cacete, entende? O Lula, quando ele botou 45% no Haddad, debaixo do bolsonarismo crescendo, a gente falou, o Lula tem muita força, muita. Porque está a cadeia, e tal. Quando ele saiu e o STF começou, os caras ficaram doidos, entendeu? Porque ele vai ganhar. E é o que eles fizeram, entendeu? O Lula... Bom, o Lula era o seguinte, temos divergência aqui ali com o Lula ou não e tal. Esse era o único cara que podia bater o Bolsonaro. Único. Com certeza. Não tinha. Com certeza. Não tinha para ninguém. Então, quem queria... Essa é a nossa divergência com o Glauber, entendeu? Ele queria ser o candidato. Falei, não brinca em serviço, porque o fascismo está solto. Entendeu? Não dá para brincar. Aí não dá. Não dá. Então, não vamos brincar de oposição. Então, o problema é complicado. São lutadores importantes, combativos e tal, mas tem que tomar um certo cuidado, porque o Lula, com tudo isso, o que eles fizeram para derrotar o Lula não foi brincadeira. Do golpe de Estado a soltar dinheiro, o Guedes, aquele canalha, entendeu? Eu chamo de canalha, mesmo que eu chamo na tribuna, entende? Esse filho da... Bom, canalha, fica no canalha, tá? Então, o problema é o seguinte, esse cara falava em teto de gasto, arroz fiscal e tal, ele furou o teto 10 vezes. Agora o Lula não pode ter 0,07 acima da meta de inflação, entendeu? A taxa de juros, eles estão subindo na marra porque não há razão, entendeu? A economia vai bem e tal. Então é o terrorismo. Esses caras, na última hora, soltaram dinheiro para caminhoneiro, dinheiro vivo, para taxista, fecharam estrada para o eleitor lulista não chegar. Então, isso tudo mostra o seguinte, só tinha um candidato para ganhar, era o Lula, e ele ganhou, ó, que nem diz o Chico Anísio, salário ó, entendeu? Então, o problema é o seguinte, correlação de forças hoje não é a mesma
que nós já vivemos anteriormente. Entende? O conservadorismo se mostrou muito resiliente e, como eu digo, a história não é linear. Tivemos melhores momentos e tal. Então agora o Lula precisa vencer em 2026.